Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Tudo é raso, tudo é tela, promessas rápidas, amor de novela. Um toque, um like, tudo vitrine bela. Mas você acorda todo dia, mesmo com medo te olhando. Entre ruínas e notícias frias, seu coração segue pulsando. Você já caiu mais do que conta, já duvidou. Caríssimos e caríssimas, obrigado a vocês pela audiência, pela paciência nesse nosso Rio de Janeiro chuvoso aqui, não é isso? Que a coisa tá meio fria, estamos no momento do verão que fica inverno no país tropical. Primeiro a gente agradece a cada um, a cada uma, porque sempre nos escuta, sempre participam. A gente às vezes fica pouco para baixo devido a vários fatores e não interessa às vezes os motivos. Às vezes as coisas mais simples nos deixam para baixo. E a gente reconhece isso com muito respeito, com muito carinho e pede para Deus nos abençoar para que não deixemos que o desânimo nos tome. Hoje, nesse período, estamos completando aí 4 anos de uma guerra que ainda continua a abalar o coração. Quando essa guerra começou, há um tempo atrás, teve uma turma aí que ficou dizendo que a guerra era apoiada pelo mito, apoiada pelo PT, ou a guerra não tinha apoio. E começa-se essa dualidade, né? De que lado você está numa guerra dessa? Bem, a humanidade acompanha com o coração aflito ainda a guerra da Ucrânia. Milhares de vidas perdidas, brasileiros que se colocaram à disposição para poder lutar numa guerra daqui que não era nossa, cidades destruídas, famílias separadas, e mesmo assim à distância, estamos nós também sentindo o impacto dessa violência em nosso mundo. Inclusive, o ex-presidente da República, atual presidiário lá da Papuda, alegava que alguns fracassos do governo dele foi causado devido a essa guerra. Mas a gente tem que reconhecer que às vezes as coisas são bem diferentes e a guerra continua, e quem dizia que a guerra seria rápida não foi bem. Enquanto a gente reflete sobre essa tragédia, a gente também vê sinais de esperança na cultura e na arte, né, claro. O nosso querido cinema brasileiro, depois de um período de inverno, sem querer ofender o inverno, claro, brilha no cenário internacional agora com um Agente Secreto, que foi indicado a 4 Oscars. É um reconhecimento que nos lembra que o poder da narrativa, da imaginação e da arte transforma histórias. Né? Histórias marcadas aí na nossa história brasileira recente. Há muito tempo atrás nós vivíamos um regime militar. E nesse cenário que nós olhamos, né, as notícias que mostram agora o Donald Trump anunciando para a gente que vai ter um conselho de paz para Gaza. E esse conselho de paz já me deixou preocupado. Primeiro porque ele foi para o G7, não é isso, gente? Fazer reprodução do Juliette aqui. E quem puder ajudar no comentário pode comentar. Anunciando que vai ter um conselho de paz aonde ele será o presidente vitalício. E um dos filhos do Donald Trump, nesse encontro, apresentou lá uma nova Gaza, com prédios suntuosos. Você percebe bem que é marketing político, né? E ressalta de forma assim improvável, talvez, uma forma assim que, tipo assim, nós vamos fazer a paz no quintal do vizinho. A urgência de uma conversa, por que não criar um Estado palestino? Por que não promover? Tentam colocar no mesmo quintal, né? Lá no meu quintal lá, nós temos lá patos e galinhas no meu quintal, e minha irmã tem uma pitbull. De vez em quando, um pato vai lá visitar o quintal da minha irmã e fica por lá mesmo. E eu não posso nem brigar, porque vamos fazer intervenção lá no quintal da minha irmã para poder prender a pitbull? Não. A pitbull, coitada, a Bruna não tem culpa de nada. Isso nos convida a refletir nesses tempos de violência, a incerteza, a insegurança, que existe nos caminhos da política atual também, porque começa as pessoas a querer responder o que o outro tem que fazer.
E aí eu me preocupo com esse Conselho de Segurança, porque isso aí representa claramente uma tentativa do norte-americano, estadunidense, e Donald Trump, em dominar o mundo. Como eu disse, é a febre napoleônica que ele está tendo nessa vida dele. Bem, é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus vem nos encontrar hoje. Nós vamos nos encontrar com a palavra de Deus. Hoje queremos e vamos refletir sobre Marcos capítulo 3, versículos 13 ao 19. Um texto que nos leva a um monte diferente. Não um lugar de conflito ou de conquistas humanas, mas um monte de intimidade, escolha e missão. Nessa sexta-feira do tempo comum, nessa segunda sexta-feira do tempo comum, a liturgia nos convida a contemplar esse texto que vai além de uma simples escolha de Jesus, mas um relato histórico. Ele nos revela o coração do projeto divino. Jesus, ao subir o monte, ele chama aqueles que ele quer, e o monte na tradição bíblica é sempre o lugar de encontro e revelação e intimidade com Deus. Por isso que algumas igrejas evangélicas ainda têm esse costume de ir no monte. Também a própria Igreja Católica, na sua história, sempre construiu as igrejas no lugar mais alto da cidade. É uma forma de fazer esse contato com o monte. O interessante aqui é que no Sinai, no monte, Deus dá a Moisés a lei. No Horebe, Elias escuta a voz de Deus. No Carmelo, que a fidelidade do Senhor se manifesta de forma decisiva. Subir o monte é aprender que a intimidade com Deus precede qualquer ação. Só na escuta, na contemplação e na transformação interior se funda a missão verdadeira. Até aqui mesmo nós, cursilistas, eu sou cursilista, tá, meu povo? A gente faz o cursilho num monte, chamado Casa de Retiro Nosso Lar, para poder tomar a decisão. Jesus nos ensina que a escolha divina precede nessa resposta da oração. E aí aquilo que o cursilho também ensina, nada se faz sem antes a oração. Cada discípulo tem seu nome próprio. Simão, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Cada um traz sua história, traz suas inseguranças, traz suas incertezas. E ainda assim, cada um, diferente do outro, é convidado para celebrar, para viver, para pregar, para anunciar e expulsar os demônios. Como eu disse outro dia para vocês, não é porque Judas traiu Jesus que deixa de ser apóstolo. Quando eu falei sobre certos bispos, né? Não é porque ele traz Jesus que ele deixa de ser apóstolo. Ele continua plenamente apóstolo. Traidor, mas é apóstolo. E Deus mostra aqui nesse contexto que ele age pela graça, não pelas prerrogativas do cargo, nem pela expectativa humana, porque às vezes a pessoa quer implicar isso. O monte é o espaço de preparação e intimidade. E o segredo é não permanecer no monte. A gente, quando faz o cursilho de cristandade, a gente fala isso bem no final, na esperança. Subiu, fez o retiro, acabou o retiro, agora você vai ficar lá no retiro a vida toda? Não, você vai descer. E aí que entra o contexto do evangelho de hoje. E esse descer, você que está ouvindo a nossa reflexão pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, tem que escutar a gente. Não é só ficar aqui ouvindo a minha pregação, a minha fala, mas é para chegar na caminhada e colocar em prática a vivência. O evangelho de hoje nos convida a estar com Jesus, a receber de Jesus a missão, mas partir com ele para a missão. E eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, seu comentário é muito importante, nos ajude a continuar produzindo, para que a vida possa ser mais leve nesse desafio de fazer um dia de cada vez. Eu sou o Daniel Nonato. Feliz sexta-feira para quem gosta de viver a sexta-feira. Mas está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Mesmo quando o chão se vai, sua fé não é vitrine, é a raiz que não dá. Você recomeça outra vez, sem perder quem você é. Resistir é o seu jeito.
As relações são líquidas, escorrem pelas mãos. Gente com pressa de tudo, muitos vivem de autopromoção. Todo mundo quer sucesso, mas poucos querem verdade. Você segue inteiro por dentro, mesmo em tempos de metade. Você